Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de aterramento, mais precisamente na nossa aula 1. Aqui, pessoal, a gente vai entender qual que é a sequência que a gente tem que seguir para dimensionar a nossa malha de terra, de maneira que ela atenda aos critérios mínimos de segurança para o acesso de pessoas, para que as pessoas entrem em contato com esse ambiente. Tranquilo? Mais respectivamente, mais relativamente aos potenciais relacionados, às resistências da malha de terra. A gente vai olhar tudo isso e qual que é a influência dessas grandezas para a segurança e para a correta operação do nosso sistema, tanto de proteção quanto da proteção dos seres vivos envolvidos ou até mesmo animais que possam entrar em contato ou em circulação com aquele ambiente, tá? E aqui a gente começa com a nossa frase. Comece, não espere pela coragem. Ela nos encontra caminhando, né? Nunca esperar, sempre caminhar, com certeza vai vir a solução. Márcio Kuhn, tá, pessoal? Então, vamos dar início ao nosso fluxograma básico de trabalho no dimensionamento. Basicamente, pessoal, o processo da gente executar uma malha de terra, ele é um processo iterativo, tá, pessoal? O que é um processo iterativo? É um processo de repetições, que eu tenho que analisar vários cenários para eu ver qual que é a melhor situação para a minha malha de aterramento. Claro que isso se torna muito trabalhoso se eu fizer esse processo todo à mão, porque a gente vai ver que o processo de dimensionamento de uma malha envolve muitos cálculos. Mas hoje a gente tem o Excel, né, pessoal? Hoje não, há muito tempo tem o Excel, que é uma ferramenta que deve ser usada, aliada a gente, e esses cálculos aqui meramente podem ser feitos em frações de segundos, tá? Mas isso não resolve o nosso problema. A gente, como profissionais que estamos projetando essa malha de terra, devemos saber avaliar qualitativamente os valores de segurança, mesmo que os valores estejam dentro dos valores requeridos. Será que essa malha vai estar realmente boa com relação aos potenciais de toque e de passo? E aqui eu vou passar para vocês quais são as boas práticas, porque as normas que regem essa parte de aterramento, que são as NBR 7117 e a 15751, a gente não tem como ver uma visão tridimensional dos potenciais, da malha, etc. Softwares. Então, para você que vai seguir essa metodologia que eu vou passar aqui, que é o que está nas normas, tá? Eu vou passar algumas boas práticas que os softwares me trouxeram de feedback para que você execute a sua malha de maneira correta, tá? Dimensione ela de uma maneira mais segura, porque você não tem uma visão tridimensional da malha sem utilizar softwares, tá? Então, vamos dar sequência aqui, ó. A primeira etapa de todas, pessoal, é fazer o levantamento, as medições das resistências em campo. Com o terrômetro, a gente vai lá no campo, fazer as medições seguindo critérios específicos, que eu vou explicar para vocês quais são esses critérios, quais são as dimensões, direções e etc., para você fazer o seu levantamento, tá? Os cuidados que você tem que tomar, porque, pessoal, quer queira, quer não, a gente está fazendo uma modelagem de um solo. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o solo real, fazer as medições, para a gente trazer ele para um modelo matemático, tá? Associar ele ao modelo matemático para que a gente consiga dimensionar, tá? Fazer um modelo desse solo para a gente poder ver a interação dele com a nossa malha de aterramento que a gente vai dimensionar e, consequentemente, os potenciais associados e etc. Tranquilo, pessoal? Então, nessa etapa, é fundamental que se tome os cuidados que vão ser passados aqui para que os erros ao longo do processo se tornem diminutos, tá? Os menores possíveis e para que a gente não superdimensione essa malha também ou a dimensione de maneira incorreta. Tranquilo? Feita o levantamento em campo, o que a gente faz? A gente estratifica o solo. O que é o processo de estratificação, pessoal? A gente pegar o modelo de medição ideal, tratar ele para um modelo de medição matemático, tá? Uma medição real, desculpa, para um modelo ideal, que é o matemático, um modelo matemático que vai nos auxiliar a fazer o dimensionamento do solo. Claro que esse modelo matemático é baseado em toda a teoria eletromagnética, etc, etc. Tranquilo? Depois, o que a gente tem, pessoal? A gente define a resistividade aparente, que a gente vai definir o quê? As resistividades das camadas do solo, a profundidade dessas camadas, todas vão ser definidas através dessa estratificação, tá? A gente também pode definir a resistividade aparente da primeira camada, da segunda camada, terceira, quarta e quinta camada, e a gente vai entender melhor o que é isso daí. Tá? É nessa etapa, depois da estratificação, em conjunto, eu diria, que a gente vai fazer essas definições. Depois, o que a gente vai ver, pessoal?
a gente vai ver se os condutores que a gente vai utilizar na nossa malha estão adequados para aquela malha. Se eu posso usar um cabo de 50 milímetros ou tem que usar um cabo de 95, qual que vai ser as conexões que eu vou utilizar, se ela vai suportar aquela temperatura e etc, tá? Então aqui a gente vai dimensionar os componentes da malha, os equipamentos que vão escoar as correntes para o solo. A gente tem que ver se ele vai aguentar escoar aquela corrente daquele sistema para o solo. E aí a gente vai ver direitinho como é que isso deve ser feito, tá? Feito isso, a gente vai definir os potenciais máximos que aquela malha suporta, tá? Os potenciais de toque, que a gente vai entender que os potenciais mais perigosos que a gente vai ter são os potenciais de toque, que é quando a gente está encostando em alguma parte metálica que foi exposta a um potencial, tá? E aí a gente está exposto a um potencial de toque, e também os potenciais de passo, que ocorre quando, porventura, eu tenho algum eletrodo, por exemplo, que descarregou para a Terra, ele vai ter ondas de potencial que, a depender da distância que estão os meus pés e na direção perpendicular, vamos dizer assim, a essas ondas de potenciais, eu tenho uma diferença de potencial nos meus pés e eu tenho que saber se é a máxima diferença de potencial que essa malha vai estar sujeita, em conjunto com o solo, vai ser prejudicial ao meu corpo, vai poder causar algum dano, e a gente vai entender como que a gente vê valores seguros para que não cause danos ao nosso corpo, ao corpo das pessoas que vão estar em contato com o estabelecimento, né? E aí, feito isso tudo, a gente vai fazer um projeto inicial da malha, pessoal, aqui onde nós vamos determinar a resistência dessa malha, tá? Nós vamos definir as dimensões dela, qual que vai ser o mesh que a gente chama dessa malha, ou seja, quantos condutores em paralelo que a gente vai ter. Aqui, pessoal, a gente torna, por simplificação, a gente vai utilizar no escopo desse treinamento, a gente vai utilizar o aterramento só em malhas, tá, pessoal? Somente em malhas, eu não vou trazer em triângulo, em anel, nenhum desses tipos, tá? Só malha que vai ser o mais utilizado para subestações e que é o mais recomendado até o momento, tranquilo? Depois, pessoal, como eu falei, no projeto inicial, a resistência de malha a gente já vai definir junto com ele, e aí a gente vai ver se essa resistência de malha vai fornecer potenciais perigosos, tá? Ao potencial de toque máximo, tá? A gente vai ver que o potencial de toque máximo que pode aparecer na malha é a resistência da malha vezes a corrente de malha, mas a gente também determina os potenciais de toque máximo e de passo máximo, tá? Se esses potenciais não atenderem, tá, pessoal, a gente vai ter que fazer novamente, como eu falei, é um processo iterativo. Se o comprimento não atender, a gente vai ter que dar sequência. E aí a gente compara também com os potenciais de passo e de malha, tá? Potencial de malha, que é o potencial de toque máximo naquela malha, for menor que o potencial de toque que a gente calculou, aí, pessoal, a malha está adequada para potenciais de toque, tá? Agora, se ele não estiver adequado, a gente tem que readequar o projeto, aumentar a malha, aumentar o número de eletrodos em paralelo na malha, aumentar o número de condutores paralelos na malha, tá? E aí a gente vai alterando essa malha até que a gente alcance a condição de potencial ideal, tá? Tanto de toque quanto de passo, pessoal. O potencial de passo máximo, que é aquele que eu falei para vocês, ele tem um passo máximo que o corpo humano vai aguentar, a gente vai calcular e a gente vai comparar com o potencial de passo máximo daquela malha, naquele solo, vai gerar para a gente. E claro, para aquela malha, para aquele solo, tem que ser menor que o potencial que o corpo humano suporta, tá? Para a gente validar essa malha. Se não for, mesma coisa, nós temos que alterar o projeto tem que ser alterado, tá? Beleza, se o potencial de passo aqui, ele adequou aqui, o que eu faço? Eu vou para o detalhamento do projeto, que é fazer o memorial descritivo. A minha malha está ok, as dimensões, o mesh dela, tá? E aí eu vou fazer o detalhamento do projeto, que é o quê? Eu vou jogar essa malha lá no projeto da minha subestação, tá? Nesse treinamento a gente já jogou uma malha pré-existente para não prejudicar o nosso fluxo de trabalho lá na etapa de projeto, tá? E eu não quis explicar muito lá porque exigiu uma explicação mais aprofundada, que é o que a gente está dando aqui agora. Então aquilo que a gente fez lá, eu procedi depois de ter dimensionado a malha, tá? E aí a gente vai para detalhamento de projeto, que é o quê? Colocar a malha no projeto e inserir ela no memorial descritivo, tranquilo? E aqui está finalizado, claro que daqui para frente vai inserir a malha
no projeto, tá, pessoal? Lembrando que, pessoal, aquelas recomendações de equipotencialização ainda têm de ser colocadas no projeto. Isso aqui a gente está dimensionando só a malha. A equipotencialização segue aquelas premissas que a gente tratou em módulos anteriores, tá? Que eu não vou tratar aqui especificamente. Já tratei lá, já falei todos os cuidados que devem ser tomados. Aqui a gente vai concentrar especificamente na malha de terra, o que está abaixo do solo, beleza? Basicamente, pessoal, esse é o nosso fluxo de trabalho. Vocês veem que é um processo, como eu falei, iterativo. Não atendeu o critério mínimo, eu vou retornando e alterando a malha até que ela alcance uma condição ideal, que ela alcance as condições de contorno que são seguras. As mais críticas são as potenciais de toque máximo e as potenciais de passo máximo e também, pessoal, a resistência da malha. Muito se discute a respeito do valor da resistência da malha. É sabido que quanto maior a resistência da malha, pessoal, menor é a corrente de curto-circuito fase terra mínimo, tá? Se essa corrente fica muito pequena, ou seja, a resistência da malha vai aumentando muito, o que acontece? O relé pode não enxergar aquele curto e meu sistema ficar sem proteção e mesmo assim as pessoas estarem sendo colocadas em risco, né? Então, a malha de terra, pessoal, ela não funciona se a proteção não estiver operando adequadamente, tá? Não adianta nada vir aqui calcular resistência, calcular potencial de toque máximo, se as proteções não estiverem eliminando, tanto nos tempos que eu dimensionei a malha, porque a gente vai ver que o dimensionamento da malha está diretamente associado ao tempo de eliminação da falta pela proteção, tá? E eu tenho que seguir isso. E se as proteções se a malha não está dimensionada corretamente, a proteção não está atuando naquele tempo, então foi por água abaixo, tá? Então, o outro ponto que não está aqui nesse fluxograma é o seguinte, a resistência de malha. A gente tem que tentar fazer ela ficar a menor possível. Claro, pessoal, que a gente está tratando de engenharia, né? Engenharia a gente analisa o quê? Se aquilo ali dá para ser executado do ponto de vista financeiro. Então, a gente tem que pesar o ponto de vista financeiro versus a resistência da malha. O pessoal falava 10 ohms. 10 ohms é uma direção, pessoal, mas tem solo que vai conseguir resistência muito menores para aquele solo. Mas é sempre importante você analisar o curto-circuito fase terra mínimo para ver se está adequado, se está sensibilizando a proteção. Mas 10 ohms é uma direção, não é uma determinação. Mas, claro, há concessionárias que vão te exigir os 10 ohms ainda nas normas dela, tá? E é um número bom, sim, de se seguir. Tranquilo? Então, vamos dar sequência agora na nossa próxima aula.